Olá, tudo bem, gente? Estamos ao vivo. Finalmente, olha só, diretamente de Portugal. Veja como vocês são importantes. Muito bem-vindas. Quem tá aí? Tudo bem? Aqui já é 10 horas da noite. Sejam muito bem-vindas, doutora. Boa tarde, linda. A Jéssica, Ângela, Tá Lopes, Cacá Marques. Claro que pode, gente. Então, essa é uma live que eu vou fazer junto com a Simone Pressotti, a convite de Pampers. Então, olha só, já manda sua dúvida aqui embaixo comigo. Nós vamos falar sobre... Ah, você é luz pra nós. Ah, imagina, amo. Obrigada, querida. Sim. Então, olha, já coloca aqui seu coraçãozinho, manda essa live para pelo menos mais 3 pessoas. Tem um aviãozinho aqui, eu vou fixar o meu comentário para vocês, tá? Pra gente poder fazer uma live bem interativa, tirar muitas dúvidas, conversar sobre o desenvolvimento do bebê. Vocês vão ver que vai ser uma live muito gostosa, muito tranquila. Ó, aqui, boa tarde, interior de Minas Gerais. Muito bom. Eu vou colocar aqui música. Até viajantes não deixa de estar conosco. Ah, música e desenvolvimento. Mento. Convite. Bom, a gente vai falar sobre desenvolvimento hoje. Com a Simone. Eu não sei se a Simone já tá aí. Eu acredito que sim. Então vai ser uma live bem gostosa. Deixa eu fixar o comentário aqui. Pronto. Ah, tá aqui. Musicoterapia BH. Ela tá entrando por esse? Será que é por esse aqui? Adicionar a função. Entrar ao vivo. Coloquei. É que eu tava marcando ela no outro, talvez eu... Bom, vamos ver se... Ah, a Simone também, tá aqui. Deixa eu ver se tá... Ah, pronto. Boa noite. Boa noite, Simone. Olá, boa noite a todas vocês. Boa noite. Ai, Kelly, estou assim super entusiasmada com a sua viagem. Fico olhando as cenas e fico imaginando que delícia que deve ser estar aí com as meninas, né? Sim, tá sendo muito bom e foi um desafio, né, de colocar as meninas para dormir, mas graças a Deus tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? A Eu imagem? estou ouvindo. Aqui tá tudo bem. Ah, então tá bom, que bom. Ah, a minha preocupação maior era essa, né, de, enfim, tá funcionando direitinho tudo aqui para vocês. Tá dizendo, ah, não, tá ok, né? Você vai ficar com esse, tá certo. Simone, muito prazer, seja muito bem-vinda. Então, a gente vai só se apresentar um pouquinho, né? Você pode se apresentar também, falar um pouco sobre qual que é o objetivo dessa live, né? E aí a gente falar um pouco sobre o desenvolvimento do bebê e a música, né? Por que que a música tem essa relação com o desenvolvimento? Você como é, musicista, musicoterapeuta, psicóloga, sabe muito bem disso e compositora também. Não sei se você sabe, mas eu tenho um cunhado, meu cunhado ele é maestro, e aí ele também está aqui conosco, enfim, a música está sempre presente aqui em casa também. E a nossa live é a convite de Pampers, então a Pampers é que trouxe, né, essa ideia para nós fazermos uma live sobre desenvolvimento e a música aqui, ó, Daniel Neri, é o meu cunhado, ele está assistindo aqui a live. E, e ela trouxe essa ideia de como que a música pode trazer o desenvolvimento da criança. E vocês acham que a música não está presente? Às vezes a gente acredita que não. Ou, poxa, como é que eu posso inserir, como eu posso trabalhar o desenvolvimento do meu bebê para desenvolvê-lo, né? Mas na verdade ela está presente em todos os momentos. Vocês vão ver como que é maravilhoso, essencial. E isso também está ligado ao movimento do bebê, que está muito ligado à primeira fase do desenvolvimento, né, Simone? Mas
enfim, queria que você se apresentasse um pouquinho, fale um pouco também sobre, né, quem é você, e aí também, né, eu sei que você também é mãe, somos aí mães e estamos falando também sobre maternidade aqui, sobre essa parte do desenvolvimento também, que é a sua área. Pode falar um Ótimo. pouco. Bom, boa noite mais uma vez a todos. É uma alegria estar aqui compartilhando com vocês. Minha formação inicial foi a psicologia, mas na verdade eu estudei música desde criança. Eu sempre participei de musicalização infantil, tive a oportunidade de estudar instrumentos, porque também eu tinha uma família bastante musical. Os meus avós paternos, né, meu avô paterno e meu avô materno tocavam instrumentos. Então Ai, eu que legal. adorava vê-los tocando acordeon, violão. E aí eu cresci já com essa vontade de estudar música, né? Já na psicologia, quando eu ingressei no curso, a minha ideia era trabalhar com as crianças e eu já via que a música seria um recurso que estaria presente no meu trabalho. Depois eu tive a oportunidade de fazer a pós-graduação, a graduação de musicoterapia e uma pós-graduação em linguagem. Então, assim, desenvolvimento infantil, essas questões da música como ferramenta para estimular a linguagem é a minha paixão. E sou mãe hoje de duas jovens adultas, né? Elas já constituíram aí novas famílias, né? E eu estou aqui podendo compartilhar com todas as mamães. É, daqui a pouco vem os netinhos, né, que a gente estava falando, né? Eu É. já gostaria, já estou preparada. Sim, tá esperando, né, as suas filhinhas aí terem trazerem mais crianças novas na casa. E é muito gostoso também, viu? Bom, eu também, para quem não conhece, né, eu sei que tem o público da Simone aqui também. Eu sou mãe de duas meninas, a Sara e a Esther, uma de 10 meses, vai fazer 11 meses, e uma de 3 anos. Então, eu falo que a música é um negócio que o desenvolvimento está muito próximo e é muito legal porque a gente vai vendo, eu vejo cada fase delas, até a Sarinha, né, que é menorzinha, mas é muito gostoso ver como mês a mês ela vai tendo outras aquisições novas em relação a isso, e é muito gostoso. E como pediatra também, né, que eu sou pediatra, eu vejo o quanto que o movimento, a música tem a ver com o desenvolvimento e como eu também consigo aplicar isso nas minhas filhas. É muito, muito gostoso. Eu falo que é quase, né, querendo ou não, é um laboratório da vida real ali, né, que a gente tem no dia a dia com eles, com elas, no caso. É verdade. E assim, essa coisa do prazer da maternidade, né? É uma coisa que desperta o nosso lado lúdico. Então a gente acaba se tornando cada vez mais musical, mais lúdica, porque a criança fomenta esse lado criativo. Que bom. Gente, e eu não sei se vocês têm alguma gravidinha que coloca um coraçãozinho ou faz um sinal, né? Faz um sinal, não levanta a mãozinha, mas fala eu, porque a gente estava até conversando, né, Simone, antes mesmo da gente começar pensando, né, nessa live, como que a gente ia trazer esse conhecimento para vocês, como que seria, e aí a gente falou que quando que a música começa, né? E o som, o bebê, ele já escuta desde a barriga, né? Desde que a mãe tá ali com o bebezinho sendo formado na barriguinha da mãe. Então, você quer falar um pouco sobre isso, Simone? Acho que é legal você comentar também, até a parte também Claro. psicológica e do desenvolvimento mesmo. Uhum. Então, eu costumo dizer que a gente tem aquela ideia, né, da barriga da mamãe como sendo um lugar silencioso, mas na verdade, o que a gente sabe é que ela é quase tão ruidosa como uma cidade movimentada. Para começar, tem o coração, que fica ali o tempo todo, né, no tum-tum, marcando não só para a criança, né, o som, mas também a relação do som com a quantidade de oxigênio que chega, com a quantidade de nutrientes. Então, uma mamãe com o pulso cardíaco regular, tranquilo, é oxigênio na medida adequada para o bebê, nutrientes sanguíneos na medida adequada. Agora, uma mamãe com um batimento cardíaco acelerado, né? Ou por uma questão de estresse, ou por algum susto, é também uma alteração no ambiente interno do bebê. Então, o bebê começa a fazer essa relação som, né?
e o meio externo, as percepções que ele tem, porque ele já está desenvolvendo a audição, a percepção tátil, até a gustativa, ele já chupa o dedinho dentro da barriga, né? Então, tem todos esses sons, sons do coração, sons do sangue passando nas artérias, aquele não é? Uhum. Então, são vários sons. E também a voz da mãe, que sai para o meio externo, mas também vem para dentro do meio interno, da barriguinha, né? E o bebê começa a se familiarizar com aquele timbre, né? Que, sem dúvida nenhuma, eu gosto de falar para todas as mamães, para o seu bebê, você é a melhor cantora do mundo. Mesmo que não seja tão afinada, né? Não, É, a sua voz pode cantar liberado, porque realmente é a voz que mais agrada ao bebê, é a voz materna. E sim, aí, é verdade. essa relação com o som, né? Continua depois fora da gestação, o bebê começa a se familiarizar com os sons da casa, com a música da mãe preparando a roupinha para cuidar do banho, né? Geralmente, eu falo que nessa relação mãe-bebê, existe muito sonorização do pensamento, né? A mamãe está ali cuidando e ela está conversando com o bebê. Ah, eu estou preparando seu banho, que água gostosa, né? Ela fala do corpinho dele o tempo todo, fala do cheirinho dele. Ai, você é gostoso, você é cheiroso, você. Então a mãe o tempo todo, ela na verdade ela está cantando, porque essa voz maternal cheia de entonação é quase uma música. É mesmo. E eu lembro que, assim, é muito legal, porque eu falo que na barriga, é engraçado, né? Mas eu tinha um pouco de dificuldade para conversar com as minhas filhas, assim, sabe? Como assim, né? Tipo, conversar assim mesmo. Eu sempre tentava, obviamente, falar, cantar, colocar músicas, conversar com elas, mas é uma coisa né, de você materializar mesmo ali uma pessoinha, tudo. Mas, obviamente, eu sempre tentava conversar com elas, né? E essa questão da voz já ser familiar, então, se você tá grávida, por isso que eu perguntei de gravidinhas aqui, já converse com o seu bebê, né? Cante para ele, né, Simone? A gente fala muito de trilha sonora, então, tem a trilha sonora do parto, né? É como que você quer que a música, que o bebê vai nascer e tal. Mas eu falo que na gestação você já vai compondo, ou pelo menos escolhendo até a trilha sonora das músicas que você está ouvindo. E você ouvir durante a gestação as músicas já também vai trazendo essa familiaridade para o bebê, né? Não precisa Isso. ser só músicas cantadas, né, Simone? Óbvio, tem que ser podem ser músicas que você vai cantar para ele, que ele vai Uhum. ouvir, que você goste dessas músicas, mas que também você cante para ele, né? Isso. A E olha Simone, só, tem uma dica que eu vou dar no final da live justamente sobre isso. Como criar o repertório ideal. Fica por aí porque a gente vai dar uma dica assim muito certeira sobre como você pode escolher um repertório que vai fazer sentido para as gerações vindouras, né? Porque a musicalidade da família também é uma herança que vai passando de geração para geração. nossa, que gostoso você falar isso, porque é muito isso, né? A gente lembra das músicas que, por exemplo, eu lembro das músicas que minha mãe cantava pra mim, aí eu canto pra minha filha, e aí a minha filha canta pra filha dela. Isso tem um valor, assim, inestimável, né? Nossa, amei, amei. Gente, não percam essa live, assistam até o final, porque a gente vai trazer esses insights para vocês vão ver até essas dicas para vocês, como vocês podem desenvolver o bebê de cada fase. Então, a gente está falando aqui do bebê na barriguinha, desde cedo. Quando o bebê nasce também, a gente fala que o bebê já se acalma, né, com a voz da mãe. Então, às vezes a gente vê aqueles vídeos, né, do bebê chorando, sabe aqueles vídeos que viralizam, né, Simone? Que o bebê tá chorando, não sei o quê. Aí a mãe fala alguma coisinha com ele, começa a conversar, ai, não precisa chorar, nananã. Fala bem suave, mansinho, assim, gostoso. O bebê para de chorar na hora, Ah, ué. né? É um negócio assim impressionante e tem a ver com o timbre de voz. Então, a gente fala, por exemplo, da questão da visão do bebê, né? Eu, como pediatra aqui, a visão do bebê não é tão desenvolvida ao nascimento, mas a audição já é muito mais desenvolvida. Então, isso é muito interessante, porque é um sentido, né? Um dos órgãos dos sentidos que a gente tem, de tato, visão, paladar, que já está muito apurado desde o nascimento. Então, por que não
usarmos isso né, ao favor do bebê e também em relação ao desenvolvimento dele. Kelly, e uma coisa que eu tenho observado é que a gente tem que estimular essa questão auditiva, porque na modernidade a gente tem que se tornar cada vez mais visual, né? Mas, na Sim, verdade, totalmente. o que manteve viva a espécie humana foi a audição. Porque mamíferos bastante frágeis, se a gente esperasse o predador chegar próximo para a gente vê-lo, a gente já teria sucumbido enquanto espécie, não é? Então, na verdade, a gente teve que ter a Verdade. audição muito mais aguçada do que a visão. E hoje, com esse movimento, com a questão da tecnologia, as nossas crianças estão ficando muito mais visuais. Então, esse é mais um motivo para as mamães ficarem atentas a estimular essa atenção auditiva, o ouvir os pequenos ruídos, não é? Então, assim, saiu da barriguinha da mamãe, a mamãe já pode começar a estimular com pequenos sons na hora do banho, na hora da troca de fraldas, não é? Sim. Então, ele está ali trocando a fralda, deixa um objeto sonoro, cada vez deixa um barulhinho diferente para apresentar aquele som para o seu filho, não é? E eu trouxe até aqui porque a gente sabe que a realidade do nosso país é diversa. Complicado. É diversa. Então, eu trouxe até uma ideia de um brinquedinho sonoro que tem um som sutil que seria interessante para um bebê e que pode ser feito com coisas que a pessoa vai conseguir, como sucata. Eu deixei aqui, ó. Aí, ó. É um som sutil, tá vendo? E é feito com cápsula de café e aqui com tampinha de sorvete para ficar no formato que fique fácil da mamãe oferecer o estímulo sonoro de um lado para a criança voltar o olhar, né, gente? A gente sabe que essa questão busca visual do som é super importante. E a mamãe pode depois fazer esse sonzinho passar pela criança e ir para o outro lado para ela fazer essa busca auditiva e visual. Então, logo que saiu, a gente já pode começar a oferecer os estímulos. Uma mãe colocou aqui que as músicas hoje são horríveis, que é muito difícil oferecer uma boa música para criança. E de comentário, né, Simone? Acho que aí entra muito você também falar da questão da trilha sonora, né, que a gente vai falar ao final. Mas pensar que, poxa, a gente tem também repertórios que a gente pode resgatar, né, que a gente ouviu, músicas da natureza, sons da natureza, esses sons mais sutis. Nossa, amei o seu brinquedinho, gente. Que incrível. E sabe de uma coisa, Simone? Eu acho que é importante a gente falar isso, que a gente já acha que às vezes tem que ser um brinquedo, nossa, que toca música, que acende a luz, que fala, não sei o quê. Mas esses brinquedos, que eles não são brinquedos que brincam pela criança, ou seja, que a criança precisa explorar, que ela precisa entender o que está acontecendo, encaixar uma pecinha, né? E que não necessariamente são brinquedos caros, são os melhores brinquedos. Inclusive, eu falo que eu trouxe uns brinquedinhos bem simples para minha filha, para a viagem, e o que ela mais gostou, que ela ficou um tempão brincando, foi uma garrafa PET vazia. Porque a garrafa PET com o plástico, ela fazia um barulhinho. E aí ela apertava, ela conseguia segurar. Ela ficou um tempão explorando a garrafa. Tem a parte da tampinha. Uma garrafa PET também, você pode colocar coisa dentro, ela vira um chocalho. Com Na diferentes verdade, sons. sim. A brincadeira tem que ser sempre mais importante que o brinquedo, não é? Então, a brincadeira, ela é soberana ao brinquedo, não é? E quando você oferece um objeto lúdico, que seja um brinquedo mesmo, que seja um brinquedo muito sofisticado para a criança. Se você oferece e não se propõe a ter uma interação, a mostrar para ela que aquilo é interessante, né? A ter ali aquela empatia, aquilo não se torna tão interessante, às vezes, do que uma coisa muito mais simples, não é que o adulto oferece com ênfase. Ó, que será que é isso? Aí mostra, esconde, não é? Então, eu acho que, assim, não essa é tão interação, óbvio, né? Isso, essa interação, ela acaba tornando qualquer objeto em um objeto lúdico, não é? Porque desperta a questão da curiosidade da criança. Olha só. Ah, aqui, ó, doutor Natanael Mota até colocou, que é neuropediatra, muito importante.
Porque tem essa questão, às vezes a gente acha que os pais, na verdade, muitas vezes acham isso, né? Que precisa ser algo muito elaborado, mas na verdade não, né? E em relação aos primeiros meses, Simone, acho que é legal a gente falar por fase de desenvolvimento, né? Como que a gente pode estimular cada fase, porque cada fase tem uma questão do movimento que está ligado à música e que também está ligado ao estímulo, né? A criança é muito Isso. sensório-motor nesses primeiros meses. Uhum. Conta um pouquinho, assim, o que você entende, né, também dessa parte de música, musicoterapia, movimento, primeiros meses, depois, quando já está um pouquinho maior, a gente vai falando um pouquinho, né, de cada Ótimo. fase. O que que você acha? Ótimo. Ó, então, a gente falou aí do aquele bebezinho que acabou de nascer, que ainda não tem movimento de pinça nem palmar, né? Então, a gente não vai dar objetos ainda para ele segurar, porque ele ainda está ali explorando até os movimentos que ele faz aqui no eixo corporal. Ele está aprendendo a virar a cabecinha para um lado, para o outro. Então, por isso que eu falei, oferece o estímulo sonoro, deixa ele passear pela frente do bebê para ele Localizando o som, acompanhar, né? para ele localizar. Ele está fazendo ainda isso aqui, ó. Ele está aprendendo que ele existe, que ele tem uma linha média e que ele tem dois membros que ele vai começar a descobrir a mãozinha. A partir do momento que ele descobriu, aí, né? Aí o que nos tornou também diferente de todos os Os mamíferos, né? animais, Dos demais animais, polegar opositor. vai evoluir aqui a pinça, que primeiro essa pinça aqui palmar, né? Então a gente deve oferecer objetos um pouco maiores, porque o bebê, assim, proporcionais à mãozinha dele, mas não tão pequenos, né? E que ele possa fazer isso, porque só posteriormente ele vai começar a fazer essa fechadinha de mão e depois a apreensão de polegar, não é? Então, no início, qual é o ideal? O que é ideal? Dá para o bebê chocalhos, como a gente sabe, né? Que o senso comum já tem esse Sim. conhecimento, né? Então, são chocalhos, porque ele vai segurar com a própria mão, né? E depois a gente pode ir fazendo com que os objetos comecem a ganhar mais especificidade. Aí a gente pode dar um tamborzinho para ele bater também com a própria mão, né? Então é muito mais interessante o bebê por volta ali dos 6, 8 meses, ele começa a explorar a textura de um tambor, sentir que é áspero, bater com a própria mãozinha, do que a gente já dar uma baqueta. Baqueta ele pode esperar mais um pouquinho, né? Uhum, A gente pode total. deixar para ele começar a fazer esse tipo de movimento com as duas mãos, lá pelos um aninho, assim, que a gente começa a dar os dois objetos para ele fazer essa linha. Antes é muito mais interessante que ele explore com a própria mão, porque ele vai estar ganhando aqui, né? Milhões de neurônios sensoriais que a gente tem aqui na ponta dos dedos e que vão aprender muito sobre o mundo à sua volta, né? Então, esse bebê vai evoluindo e a gente vai dando, não é? Objetos mais arrojados. Por exemplo, a criança primeiro ela vai bater. Depois ela vai começar a entender que ela pode também raspar. Ah, o sapinho. Já é um movimento totalmente diferente, não é? Já é um movimento totalmente diferente. E todas essas brincadeiras sonoras, exploração desses objetos sonoros, ouvir os sons da natureza, né? Ouvir um animal, mostra para a criança, fala o nome, né? Uhum, apontar. Apontar é super importante. Aprender a começar a fazer as partes do corpo, né? Onde está a cabeça do bebê? Aí, isso tudo, mesmo que não seja como a música, é quase cantado, não é, Kelly? Sim, é quase cantado. A gente, é óbvio que quando você vai ensinar o som de um animal, né? E eu falo isso também bastante sobre desenvolvimento. Você não vai falar, tipo, muitas vezes o nome. Você fala o nome, você explica, mas o que a criança às vezes vai primeiro assimilar é o som que aquele animal faz. Porque é muito mais fácil, por exemplo, você falar, tem a vaca, né? Ah, a vaca tá aqui, tem, né? Tem o chifrezinho, tem a tetinha, né? Tem até uma vaquinha, né? Aí, pronto, eu falei vaca, acho que é porque eu vi a vaquinha. Mas é muito mais fácil você falar um mu. Ah, vaca, faz mu, mu. E aí a criança assimila primeiro o mu, depois a vaca, né? Ela sabe que a vaca faz mu, e aí ela faz o mu. É quando ela aponta para a vaquinha, quando ela olha a vaquinha, ela faz o mu. Assim como o cachorrinho faz au au, o gato miau. Então, primeiro a criança acaba assimilando o som dos animais. Olha que interessante.
E aí né? aprende a fazer os gestos, né? A canção do Pintinho Amarelinho, que é uma das primeiras que quase todas as crianças aprendem, elas já começam a Sim. pedir a música fazendo o gesto da canção, né? Nossa, muito verdade, muito verdade. E Então, imitar gestos é uma coisa tão importante para que no futuro a criança entre no universo da linguagem que o adulto às vezes não imagina, né, que isso tenha tanta relevância. Então a criança precisa primeiro imitar os gestos, né, aquele tal do neurônio espelho que a gente ouve falar, uhum, para depois ela começar a entender que existe uma comunicação. E aí ela vai evoluindo para fazer o mu da vaquinha, né? O au au. E aí ela começa a evoluir, né? Eu falo que assim, a linguagem acontece porque a criança percebe o impacto que ela causa na mãe quando ela faz um mamãe pela primeira vez, né? Ou um papai, né? Então, aquele impacto que ela causa no entorno faz com que ela tenha esse start de como a comunicação muda, né, o nosso patamar enquanto sujeitos, e né? atenção, né? Eu brinco que às vezes no consultório, por exemplo, a mãe fala assim, ah, já tá falando mamãe, isso acontece, enfim, por volta dos 8 meses, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois. Mas, já fala mamã, 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 mamã. Aí a mãe fala assim, não, acho que fala, né? Fala mamã, mamã, mamã. Não sei se é pra mim, não sei se é pro mamá, não sei se é pra qualquer pessoa. E eu falo assim, não, mas se a bebê tá falando mamã, quem nomeia o mamã é você, né? Isso, Se a criança tá falando mamãe, você fala, eu, mamãe, você dá uma atenção, você beija, nanana. Aí a criança fala, quando eu falo mamãe, ela vem, ela me dá atenção, ela abre um sorriso, ela me abraça, ela me beija. Então você reforça que aquela palavra é o mamã. Então eu sempre falo isso para os pais, pai, mãe, né? Quem reforça a questão do nome, da linguagem, né? Do nome das coisas são vocês, né? Quer dizer, no fim das o contas, entorno valida, né? O entorno valida essa exatamente, valida. comunicação. E a criança começa a perceber quais são os ganhos, né? Que ela tem com Totalmente, isso. exatamente. É muito lindo, né, Kelly? Eu fico apaixonada quando eu vejo assim como a capacidade, né, do ser humano, como é o desenvolvimento dos pequenos. Eu fico assim simplesmente encantada com como a gente precisa estar atento e estimular, né? Sim, com certeza. Aqui uma pessoa perguntou, né, sobre a questão da criança ser autista, a Janaína. Gente, a questão do autismo, né, realmente você tem uma dificuldade, um déficit no desenvolvimento, porque a criança, ela tem uma dificuldade de comunicação, até por conta de não entender a questão da imitação, e tem algumas teorias que falam em relação ao neurônio espelho, né, que a criança ela não consegue entender ou fazer a imitação, né? Como se fosse algo que ela precisasse assimilar. Então, é, no autismo, no TEA, você tem uma dificuldade disso, e aí você precisa estimular mais ainda, Mais ainda. né? Uhum. E é possível, gente. Hoje a gente sabe que com terapias certas, até musicoterapia, a Simone pode falar um pouco aqui, você faz esse reforço da linguagem, esse reforço dos objetos, das coisas, de uma maneira muito mais enfática, de uma maneira Uhum. muito mais, talvez até repetitiva, para a criança aprender. Mas enfim, estudei algumas coisas em relação a bebês, principalmente, é maravilhoso, assim, os ganhos são muito, muito importantes. E a música, ela tem um papel incrível, porque ela, enfim, ela tem a capacidade de mexer, né, de estimular, ativar outras áreas do cérebro. Às vezes você está falando, e a Simone pode até validar isso, né? Eu aprendi um pouco em neuro, mas já faz um tempo, que quando você fala com uma pessoa, por exemplo, estou falando com a Simone, eu ativo uma área determinada do cérebro. Quando você canta, né, quando você tem a música envolvida, você ativa outras áreas. Então você Isso. vai estimular mais áreas do cérebro, que é Eu maravilhoso. deixei até a Zigfrida aqui, ó. Olha aqui, Oi, gente, eu sou a Zigfrida. Essa aqui é a mostra aí pra Zigfrida. gente, Simone, porque é importante que as pessoas saibam isso, sabe? Quanto que a música é Isso. importante em relação a isso.
Então, do ponto de vista neurológico, a música, ela não tem uma única área, né? Como a doutora Kelly falou, a questão da linguagem. A música, ela está em todo o nosso córtex. Porque quando você ouve a música, tem o timbre do instrumento, né? Tem o pulso da música, que é mais aqui na região do cerebelo, que tem a ver com ritmo, né? Tem a questão da memória afetiva que aquela música traz, então ela vai mexer com o seu sistema límbico. Tem a questão de você fazer um juízo de valor, se você gosta ou não gosta. Mesmo as crianças bem pequenas costumam, às vezes, ouvir uma música no consultório e demonstrar que não gostaram. Então, ela já tem essa questão da volição, da vontade, não é? E eu Sim. sempre gosto de ter a Sigrifrida por perto, né? Minha fiel escudeira, para que eu lembre as mamães, né? Para onde vai toda a música que você canta, todo o estímulo que você leva para sua criança? Se transforma em substrato neural, né? Em conexões de neurônios que vão ser competências. Competências motoras, cognitivas, interpessoais. Na presença ou não de alguma intercorrência como autismo, né? Então, se uma criança apresenta alguma questão, né? Autismo, síndrome de Down, a música vai ser um fator para potencializar ganhos maior ainda, porque ela é não verbal, né? A música a gente consegue comunicar às vezes sem falar tanto. Então ela já vai favorecer ainda mais. E a gente vê que essa questão que a gente veio falando dos movimentos da criança enquanto está menor, como você pode estimular membro superior, não é? E depois, né, Kelly, vem a fase dos ferinhas, em que já é mais movimento, é mais correria, é necessidade de mais espaço, não é? Uhum. E eu acho que é muito a fase que eu tô passando aqui com a Sara, ela tá com, bom, passou e passando, né? Estamos passando. Ela tá com 10 meses, vai fazer 11, e é uma fase muito importante, né, que você falou das ferinhas. Então, essa live tá acontecendo a convite de Pampers, né, que eles estão agora falando da questão das ferinhas, né, que tem eles fazem a associação da fralda, né, com os bichinhos, né, deles, e a criança com 6, né, a gente pensa assim, a criança a partir dos 6 meses, até um pouco antes, né, vamos pensar que a criança já começa a rolar entre 4 a 6 meses, né, que ela vai começar a fazer o movimento de rolar, a questão do movimento do pivoteio, né, olha cima, olha para baixo, vira, o quadril, né, eu falo que para rolar a gente tem que ter uma dissociação da cintura escapular, que é a parte de cima aqui, clavículas, né? E o quadril, que é o bumbumzinho, né? Então, por exemplo, você vai virar para cá, você não precisa embaixo necessariamente virar e vice-versa, né? O bumbumzinho vai e fica e a parte de cima fica. Então, a criança já precisa ter mais movimento e liberdade. E quando a criança começa a engatinhar, mais ainda. E quando você tem, né? Eu falo isso como mãe, tá, gente? Quando você tem uma fralda, né, que fica lá um peso, né, tipo às vezes uma bolota assim que enche, né, porque o bebê fez xixi e atrapalha o movimento da criança, ela também atrapalha a liberdade de movimento dela. Então a Pampers, né, nos convidou para falar também desse assunto, justamente porque a ideia é ter liberdade de movimento para a criança ser estimulada em todas as fases. E essa questão do bebê ter movimento, eu falo isso até porque, não sei se você sabe, Simone, mas a minha filha fez um tempo de fisioterapia motora, porque ela teve dificuldade de rolar, aí depois ela teve uma dificuldadezinha assim de engatinhar. Ela engatinhou tudo no tempo certo, assim, acabou que a gente conseguiu. Mas ela, por exemplo, não ela começou a rolar quase com 7 meses, de verdade, assim. Então ela Uhum. atrasou um pouquinho, aí para sentar foi ok, mas essa parte do rolar demorou. E o engatinhar foi com 9 meses, foi uma semana antes dela fazer 9, aí deu certo. Uhum. Aí, tipo, ela conseguiu entrar Entrar no. eu não sei exatamente por quê, né? A gente ficou, eu falo que a gente se fala muito, né, como mãe, mas assim, ela não gostava de ficar de bruços. Eu não sei se tem mãe aí que tem dificuldade do bebê ficar de bruços. E se você tiver uma dica também, Simone, para falar, como musicoterapeuta, psicóloga, como fazer, acho que é legal, de repente alguma música que estimule, enfim. Mas o bruços às vezes é uma dificuldade e a criança não quer, aí
chora, ela chorava, 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 chorava. Fala assim que minha filha, ela não queria ficar de jeito nenhum, aí a gente vai, traz o movimento, e é engraçado, porque a gente sempre tem uma música, tinha uma musiquinha, alguma coisa que chamava atenção para ela, não é que esquecer do movimento, mas faz com que a criança faça o movimento e torne a coisa mais lúdica, né? Mais lúdica. É porque o som, ele nos leva a movimento, né? Quando a gente ouve uma música, a gente fica com vontade de dançar. A gente vê os bebês já bem pequenos, já se movimenta ali no ritmo da música, já percebe. Eu falo que, assim, a música tem um coração, né? Que é o pulso. E aí, à medida em que a gente vai entendendo esse processo dentro da música, a gente sente esse coração, a gente entra em sintonia com ele. E aí a gente começa a ganhar aquele ritmo, né? E começa também a explorar outros membros, né? Para se movimentar cada vez Uhum. mais, né? E quando a gente brinca com a música com a criança, a gente tem várias músicas prontas para estimular o movimento de olhar para um lado, para o outro. No folclore mesmo, eu não estou com a voz muito boa, que eu estou um pouco, mas eu vou mostrar uma que é assim: Zezé olhou para lá. Aí a criança vai virar o corpo. Zezé olhou para cá. Quando viu Mané Bochecha, começou a bochechar. Bochecha, bochecha, bochecha. Bateu palmas para acabar. É uma música aí que eu aprendi né, de boca em boca. E é uma música Nossa, que trabalha, amei. trabalha toda a questão, né, de sair da linha média, né? Então se tornar no Gente, eixo, fantástico. imitar, bater palma e ainda descobrir um som que faz com a boca. Aí mesmo que a criança não consiga, ela fica fazendo, né? Então, assim, O são bater várias as palma canções. virar Virar. E mesmo que a fantástico. mamãe não saiba uma música, a partir de hoje estão todas autorizadas a se transformarem em compositoras. Exato. Então, se você não sabe uma música, inventa ali na hora uma música do movimento que você quer, né? Na musicoterapia, a gente estuda quais são as melodias mais adequadas para favorecer o movimento. Justamente porque a Olha gente só. entende o quanto o nosso sistema sensorial capta a questão melódica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que aí todo mundo vai entender. Quando eu faço assim, ó, desce, sobe, desce, sobe. Olha como é que sensorialmente o som grave pede para descer e o som agudo pede para subir, né? Então, quando a gente vai fazer uma música, compor para criança, uma música para favorecer o movimento, nós musicoterapeutas pensamos em todos esses aspectos, nos intervalos entre um som e outro, na questão do ritmo que a gente vai usar, que é o mais adequado. Eu compus 10 canções para estimular as crianças bem pequenas, organizar para sentar, não usar a perninha em W, né? Para sentar com a perninha de índio, para usar as duas mãos, pensando em cada um desses aspectos, né? Mas, de maneira geral, a mamãe, enquanto brinca, ela pode inventar canções, né? Nossa, amei. Inclusive, eu tô olhando as suas músicas, eu tô amando, assim, muito mesmo. Não sei se você quer. Você tem uma. Acho que no seu perfil tem, né? Uma playlist e tal, se a gente quiser depois olhar. E a ideia é justamente essa, né? Trazer essa liberdade do movimento para as crianças. A gente vai falar de uma playlist também, mais ao final da live, então não deixe de ficar até o final da live para a gente falar dessa playlist que é melhor para como você compor uma playlist de músicas para te ajudar no desenvolvimento do seu bebê. Eu lembro de algumas músicas, né? Então você falando, tem uma música que tem uma professora de música que é a lá das meninas, né, das minhas filhas, e ela tá fazendo pós em musicoterapia agora, ela tá terminando musicoterapia, e eu lembro que essa musiquinha, acho que a Sara tinha uns 6 meses até, às vezes, não sei se é menos de 6, e aí ela ouve a musiquinha, ela faz assim, com a cabecinha, é óbvio que é muito mais fofo ela fazendo com a cabecinha do que eu, mas ela assimilou tão rápido a música que eu fico boba, assim. E agora, você falou desse desce e sobe, a Sara, ela tá nessa fase de, né, de ficar de pé, e ela fica de pé sozinha,
Aí ela fica um pouquinho, aí ela senta de bumbum. Aí ela vai, fica de pé de novo sozinha, aí ela senta de bumbum. Então é bem legal você ter essas músicas mesmo que estimulem o movimento. Eu acho que isso é fantástico, gente. Então pense que a música ela está relacionada ao movimento, né? Ela faz com que a criança busque o movimento, né, Simone? Eu acho que é essa a ideia, você trazer a ideia do movimento, trazer a ideia do lúdico através da música, porque assim, quando a gente toca uma música que é muito dançante, por exemplo, aqui não tá cantando, mas começa a cantar uma música tal que você fala, nossa, você já começa a fazer assim, sabe? Sem nem pensar. Aqui Sem é o nem pensar. Érica. E É a minha. nessa hora ali da brincadeira, né? Vale a mamãe buscar também não só a música que a criança gosta, mas a música que ela também gosta, né? Porque ela, enquanto cuidadora, né? E a gente sabe que a maternagem é maravilhosa, mas tem seus momentos de estresse, né? E a música pode ser uma ferramenta para que ela e a criança Verdade. ali se distraiam, porque, né, mamãe, se autorizem de vez em quando, né? A gente realmente precisa de uma trégua e de repente dançar com a criança é uma maneira de você ali aliviar esse estresse, não é? Sim, a gente até comentou, né, Simone, na nossa conversa antes da live, né, o quanto que, às vezes, naquele momento da cólica, que é difícil, né, a gente pegar, Uhum. dançar com um bebezinho que tá sofrendo, tá doendo, tá com dorzinha, ou os momentos, às vezes, o Isso. bebê tá estressado, até a questão do É, soninho. esse movimento, o movimento em si, tanto para o adulto quanto para a criança, já estimula a formação de serotonina, não é? Já estimula ali a questão do próprio da própria organização do corpo, relaxamento de membros, né? Então, às vezes você está tenso e nem percebe que está tenso. O próprio bebezinho, quando ele está com cólica, ele vai ficando enrijecido, né? Ele vai ficando durinho. Na medida em que você pode colocar uma música e a mãe fazer uma deambulação, né? Fazer um balanço ali no ritmo da música, todas essas questões vão estimular esse desenvolvimento do bebê, vão aliviar aquele momento de estresse que é estresse para o bebê que está sentindo a dor, mas é estresse para a mamãe também, né? Porque a gente, principalmente nas primeiras cólicas, eu me lembro, eu ficava assim, eu ficava, eu transpirava mais do que a minha filha, porque eu pensava, gente, mas como pode chorar tanto? Ela deve estar sentindo algo a mais, não pode ser só essa cólica, né? Porque eu não tinha experiência de como esse desenvolvimento aí da questão peristáltica, dos órgãos internos do bebê, né? Realmente são adaptativos, ele está aprendendo a funcionar ali dentro, né? Aquela tubulação é toda nova, então está tudo ali aprendendo a funcionar e realmente causa um desconforto que faz parte do processo também de mãe e filho suportar aquela dor, né? É, é bem. Eu lembro de músicas, então acho que é legal a gente pensar ó, músicas nesses momentos, o quanto que às vezes nos ajudaram nesses momentos, né? Então, aquela música que me lembrava disso, nosso momento da amamentação, a música que lembrava do momento do soninho, a música que eu passei pelas cólicas, às vezes na madrugada dentro, a música que eu usava para fazer a massagenzinha do bebê, né? Usar para ele relaxar antes do sono. Então, isso é muito legal, né? E, bom, acho que essa parte é Essa, muito. Acho que a gente. essa questão da música, que eu ia trazer uma dica que eu acho muito interessante para a gente que ficasse essa questão do repertório musical, né? Da família. Então, as mamães começassem já, na medida em que vai chegando a hora do bebê nascer, escolher as músicas que fizeram parte da infância dela, né? Normalmente a gente lembra de alguma, mas se a gente não lembra, que tal perguntar para a vovó? Porque a vovó também vai ninar, também vai cuidar desse neném em algum momento, a titia, a madrinha, né? Então, a gente fazer esse apanhado. Quais eram as músicas ali da cultura da família de se cantar para bebês? Era de folclore? E aí a gente vai perceber coisas super interessantes.
Aí a gente carrega questões de herança lá de outras gerações, porque tinha um avô que era italiano e ele cantava La Bella Polenta, e aquilo passou de geração para geração, e alguém ainda canta até hoje para o bebê. A gente vai descobrir músicas de folclore. Nosso folclore é tão rico e ele é de tradição oral. Se a gente não passar de uma geração para outra, ele vai acabar, não é? A gente está agora na Semana do Folclore. A gente precisa de passar as canções de uma geração para outra, não é? Além disso, as canções da própria mãe, aquela que ela gosta, para ela poder usar essas músicas nesses momentos aí de estresse. Ela fala, não, agora a gente vai ouvir a minha música, porque agora eu preciso da minha música. Agora eu e você vamos ouvir a minha música, porque eu estou precisando de um colinho sonoro, não é? A música faz esse colo, esse aconchego. E nesse colo musical cabe mamãe e filhinho. Não é? Olha só, Então, é maravilhoso. esse repertório, para ele não se perder, naqueles livros do bebê, costuma ter várias páginas. Tira uma página para ser a página da música, não é? Para a página onde você vai escrever ali a história das músicas que a criança ouviu. Ou mesmo você, mamãe, pega uma caderneta e faz ali uma caderneta de músicas tradicionais para bebês da família. Que aí vai poder passar de mão em mão toda vez que nascer algum bebê. E hoje, com a tecnologia, não é? Você pode fazer no Spotify a sua playlist, né, do seu bebê. Então, assim, lá no Spotify tem as músicas que eu compus, o álbum chama Música para Crescer. Mas no meu perfil, Simone Presotti do Spotify, tem várias playlists, né? Que às vezes eu uso para acessar o meu trabalho com as minhas crianças. E as mamães podem lá conhecer as músicas e fazer a playlist do próprio filhinho, né? Da história musical do próprio filho. Ai, que legal. Eu já dei uma fuçada lá, eu vou deixar salvo também na minha playlist das meninas. As suas Pois é. musiquinhas que eu já tô amando. As suas musiquinhas não pode falar. Boas músicas. É que eu brinquei, gente, vocês não estão entendendo a Kelly sorrindo, é porque eu brinquei com ela que para nós que somos profissionais da musicoterapia e a gente estuda como compor para as crianças, a gente não fala música infantil, a gente fala composição infantil, porque tem aí toda uma questão de pensar especificamente qual é a sonoridade ideal para a criança, né? Agora, Kelly, você cantando para a Esther e para a Sara, você pode chamar do que você quiser. O importante é que as mamães cantem. Não, eu sei, mas é até, como fala, para reconhecer, porque é um trabalho musical realmente de estudo muito maravilhoso. E não é, como fala, precisa de um trabalho técnico ali, de quem realmente sabe, né? Assim como eu sou pediatra, sei lá Isso. cuidar dos bebês, você sabe fazer a música. E, gente, isso é maravilhoso. Ainda bem que nós temos pessoas talentosas como você para fazer isso. E Não é? hoje os estudos aí da neurociências, né? A gente tem aí o respaldo de bases científicas para Total. falar o porquê a gente está fazendo, né? E aí Exatamente. a Pampers convidou a gente, né, para poder compartilhar com tantas mamães, foram tantas mamães que passaram por aqui. Eu, assim, fiquei Sim. muito, muito, muito feliz pelo convite da Pampers. E principalmente, né, de você compartilhar com a doutora Kelly, que tem aí um conhecimento enorme nessa área. Porque realmente hoje a gente percebe que em algumas fases do desenvolvimento, a gente precisa de favorecer a criança com um conforto que a permita explorar, né? Eu sou uma mamãe de filhas aí que estão na faixa dos 25, 26, né? Então eu peguei uma outra fase de fraldas. Eu não tive Pampers Pants para poder usufruir aí desses benefícios de não ter que ficar colocando aqueles adesivos, né? Mas eu Essa vou confessar facilidade. para vocês, eu já me senti tão, mas tão beneficiada por poder usar só fralda descartável, porque nas gerações anteriores à minha, isso não existia, né? Não existia. Na verdade, a minha mãe não teve acesso a isso, né? E a gente sabe quanto isso promove de conforto para a criança e para a mamãe. Então, hoje, a gente vê que a possibilidade de favorecer que a criança se movimente é muito importante
muito mais importante às vezes do que a gente pensa. E principalmente as mamães que já passaram por aqui, né, Kelly? Mamães com crianças com alguma intercorrência, como transtorno do espectro do autismo ou síndrome de Down, Sim, que vão ter o desfraude tardio. Então, elas vão demorar mais para desfraudar, é muito normal no meu trabalho. Eu ter crianças maiores que ainda não fizeram o desfraude, por questões ali de ainda não estarem preparadas para isso, não é? E uma fralda que promova esse conforto favorece demais essa população, né? Essas crianças. com certeza. Então, eu acho assim, é legal porque enfim, como mãe, né, também, e como pediatra, eu percebo que esse conforto facilita também, porque é como uma calcinha, né, a fralda da Pampers, ela veste como uma calcinha, ou uma cuequinha, né, como vocês preferirem, mas você veste a criança e não precisa ficar, né, deitando muitas vezes, então a criança, se está de pé, se é aquela criança que você tem que caçar, assim, no chão, para e pôr a fralda, sabe? O que ela já se vira, aquela. Parece que é uma ferinha, né? Então por isso que é a ideia, né? Tipo, é uma fera, solte suas feras ali na hora da troca, porque vira e mexe, levanta. Então ela facilita por ser mais rápida, né, na troca, e também muito mais dinâmica na questão de aderir ao movimento do corpo do bebê. Então o bebê vira para um lado, vira para o outro, agacha, levanta com bastante facilidade e conforto para a criança. De fato, é muito bom, assim, falando como mãe mesmo, que, né, usa o produto, que entende, assim, é, que essa live foi uma live a convite da Pampers, que tem essa preocupação, né? Então, é uma marca que tem essa preocupação de trazer conteúdo, desenvolvimento para vocês. Eu achei muito legal a ideia mesmo, e dessa preocupação mesmo, enquanto empresa deles, de realmente fazer um produto que trouxesse essa facilidade, trouxesse esse auxílio para as mães, né? E trazendo também essa live aqui, né, que foi a convite deles para trazer todas essas dicas e orientações para vocês também. Isso. E a gente está num período que a gente tem que correr atrás também de estimular ainda mais os pequenos, né? Porque muitos dos bebês acabaram ficando privados aí de muitas experiências sensoriais né? Porque Por conta da precisaram ficar pandemia. mais tempo em casa. Então, é Sim, legal a gente agora estimular e usar a música para saltar, para correr, para brincar, para aproveitar ao máximo possível e recuperar toda aí a questão do desenvolvimento global da criança. Kelly, olha, sim. eu não posso deixar de falar, fiquei muito feliz porque eu tive muitos colegas musicoterapeutas por aqui, então eu queria agradecer a Ah, que presença deles. legal. O próprio Dr. Natanael é meu parceiro aqui na BENEP, Associação Ah, Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil. Então a olha gente teve só. vários amigos aqui da musicoterapia e da área da saúde e da educação aqui de Belo Horizonte, de onde eu estou falando, não é? Sim, Agradeço também a sim. audiência enorme das mamães. Espero que vocês, todas mamães aí que aprendem com a Kelly sobre aleitamento, possam cantar cada dia mais com as suas crianças. E quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou deixar uma caixinha de diálogos, né? Para a gente deixar perguntas, né, Kelly? Sim, sim. É, se alguém quiser fazer uma pergunta aqui, sobre o desenvolvimento, então a gente falou aqui, né, eu acho que como mensagens finais, como que você pode desenvolver o seu bebê desde o nascimento, né? Então, o bebezinho, desde o nascimento, não, antes do nascimento, né, na gestação, conversando com o seu bebê, cantando para o seu bebê, escolhendo músicas, cantando para ele, no parto, nos primeiros meses, né, ali que o bebezinho ainda está muito no colo, tem cólicas, e aí você precisa ninar. Aí depois, quando o bebê começa a ganhar movimento, como que a música também faz parte desse movimento, né, Simone? De agachar, levantar, engatinhar, rolar, e como também, né, no caso, você ter uma fralda que também facilite, né, e no caso aí a convite de Pampers que a gente trouxe essa live, que facilite o movimento desses bebezinhos. Então, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, quiser perguntar agora, a gente pergunta, senão a gente já está encerrando e também vamos responder mais na caixinha. A Tá Lopes perguntou, live maravilhosa. Acho que o pessoal comentou, né, no meio, mas não sei se tinha alguma dúvida específica em relação à live, né, ao desenvolvimento do bebê.
Ó, Parabéns. teve vários comentários. Muito gostoso, não é? Foi uma delícia mesmo esse bate-papo, né, Kelly? Sim, foi muito bom. Adorei Kelly e Simone, excelente conteúdo para mamães educadoras. Obrigada, Karine. Muito bom. Eu, Foi eu vou, ótimo. eu vou colocar lá no story também a questão das músicas e eu vou só melhorar a minha voz. Aí eu vou gravar essa música do Olhou Pra Cá, Olhou Pra Lá bem bonitinho para colocar aí para mandar para vocês, tá bom? Olha que legal, achei bem legal uma pergunta aqui, Simone, antes de ir. O Rubens perguntou assim, ó, há alguma preferência por algum timbre para ser usado com bebês ou devemos apresentar vários Hum, timbres diferentes? Muito bom, gostei muito da pergunta. isso. Então, a questão do timbre é muito assim, às vezes, pessoal. A gente tende a usar mais sons na musicoterapia de madeira, pele e sempre coisas mais naturais, da Naturais. natureza mesmo, da natureza mesmo. Os metais são que a gente deve ter mais atenção. Então, tanto é que quando eu mostrei esse aqui, né? Ele tem um som metálico, mas tá vendo que ele é sutil? Se fosse um triângulo mesmo, já é muito forte e muito invasivo para o bebê. Então, preferência para os sons de madeira e couro nos primeiros meses de vida, né? Olha só. Menos, priorize menos os metais. Mas se for utilizá-los com uma Bem intensidade mais suavezinho, né? fraquinha, É. bem suave, bem suave. Uhum. Então, um barulho assim de carrilhão feito com até bijuterias, né? Coisas. Sempre lembrando, né, que brinquedos pequenos tem que brincar com assistência e observação do adulto, né? Outra coisa também os sons da água. Então, colocar, igual a Kelly falou, dentro de uma garrafinha PET, né? Sons aí, um pouquinho de água com coisas que brilhem dentro, já é um brinquedo Nossa, super interessante, porque vamos lembrar, né? Nós somos peixinhos, ficamos 9 meses dentro d'água. Então, essa sonoridade é familiar, né? Para o bebê, ele vai gostar de ouvir e vai poder explorar. Então, sempre observar. E, às vezes, um som que a gente nem imagina causa um certo tipo de desconforto para o bebê. E aí, a gente não deve insistir naquele primeiro momento. Depois, a gente deve ir apresentando esporadicamente para que o sistema nervoso dele se acomode com aquele som que num primeiro momento ele considerou aversivo, né? Não causou uma sensação de prazer. sim, muito bom. E acho que até a gente sabe, né, o quanto que às vezes o som não tá muito bom, ou muito forte. Eu falo em relação aos bebezinhos, que é importante a gente também não ter muitos estímulos de uma vez. Então, você apresentar um estímulo por vez, de uma forma mais sutil, de uma forma mais tranquila, mais suave, porque para o bebê é tudo muito novo, né? E aí, se você vai apresentando bem tranquilo, a criança ela vai assimilando aquilo. Se tem muito estímulo, às vezes visual, auditivo, aí tem luz, aí brilha, não sei o quê, isso pode fazer a criança ficar até um pouco irritada, né? Ficar hiperestimulada. Isso não é muito bom. Isso pode deixar a criança mais irritada, mais chorosa e, e piorar até desregular a criança, né? Então, principalmente os bebezinhos. A gente fala muito disso, porque às vezes os pais, né, Simone, eles acham que você estimular com um monte de coisa é bom, mas eu falo, não é um monte de coisa de uma vez, Uhum. né? É um pouquinho, é uma coisa de cada vez, é um brinquedo de cada vez, às vezes é uma coisa que o brinquedo faz de cada vez, e assim é muito melhor do que você fazer um monte de coisa, até mesmo não só para crianças bebês, mas para crianças mais velhas, porque você aumenta o foco, a concentração e, por consequência, o aprendizado. Isso, verdade. E sempre, né, priorizando. O mais importante de todo esse momento do brincar não é o brinquedo, né? É a Sim. interação da mãe com o filho, do adulto que se coloca ali na posição de ser o cuidador, de ser o que está estimulando. O mais importante de tudo isso, né? A nossa voz já é uma música, a nossa fisionomia já é um brinquedo, né? Porque a criança está aprendendo a olhar a cara de bravo,
Né? Então a criança vai começando a entender. E o adulto, para ele estabelecer uma boa relação empática, ele tem que ter passado pela experiência na infância de conviver e de experimentar e de reconhecer a fisionomia no outro, né? E aí a gente precisa aí de estar fazendo isso com os nossos pequenos. Durante a brincadeira é a melhor hora, né? Porque na hora da brincadeira você faz milhões de caras. Faz. Às vezes até, como é que fala? Instintivamente, né? Quanto mais icônico, né? Meio que você fizer as caras e bocas, melhor. Porque a criança ela vai assimilar mais. E essa questão do olhar, de estudar o olhar humano, né? As feições humanas é muito importante para o aprendizado da criança. Uhum. Ai, muito bom. Simone, muito obrigada por vir, obrigada. Então, a gente, né, já passamos 1 hora aqui, o pessoal falou, passou voando, não sei o quê. Mas já estamos há 1 hora aqui, olha só. E agradecer mesmo, também te parabenizar pelo seu trabalho, incrível que tive aqui o prazer de conhecer, também vou continuar acompanhando. Parabéns por, né, promover tanto esse conhecimento, acho que isso é tão importante mesmo para as nossas crianças continuarem aprendendo. Vou olhar também as músicas e também agradecer a Pampers pela iniciativa de trazer o conhecimento, né? Não só realmente uma divulgação, mas querer trazer realmente para as pessoas conhecimento ligado a uma marca que, poxa, quer sempre tanto ajudar as mães. Então, parabéns aí pela iniciativa, obrigada pela iniciativa também da Pampers aqui, que foi a convite da Pampers que estamos aqui. Eu também quero agradecer ao convite da Pampers, agradecer a você, né, por toda a sua receptividade, por toda a sua acolhida aqui, né, na sua comunidade, né, e agradecer a audiência dos meus colegas, dos meus amigos e das suas seguidoras, né, que eu convido aí para sempre estar acompanhando também o meu trabalho, porque o seu trabalho eu já acompanhava, já tinha bastante tempo e, assim, sou encantada, porque eu sei que essa hora da amamentação é uma hora muito importante para as mamães, né? E as dicas que você dá ali diariamente, elas acalentam mesmo o coração de todas elas. Então, vamos associar música ainda mais a esse momento. Com certeza. Nossa, muito bom. Então, tá bom, muito obrigada. E obrigada, gente, por estarem aqui, por prestigiarem, por, enfim, participarem aqui da live, participarem, interagirem. Obrigada por vocês estarem aqui, viu? E até a próxima live, então. Isso. Boa noite a todos. Deixa eu dar uma boa Muito noite. obrigada. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, Kelly. Obrigada. Você sabia que logo ao nascer o bebê ainda não se reconhece como algo diferente de sua mamãe? Então sempre aproveite a hora da troca de fraldas para brincar com o corpinho, fazer uma massagem e nomear as partes do corpo. Você pode fazer a massagem e cantar: vou subindo pelas pernas até chegar na sua barriga. Bom, eu já tenho essa música prontinha para você usar com seu bebê. Pode conferir. Quem não gosta de um carinho? Com esta canção, vamos começar com o carinho da mamãe e vamos aprender a falar o nome das partes do nosso corpo. Vamos começar? Vou